Olá pessoal, bom dia, paz seja convosco. Meu nome é Gabriela, faço parte da Célula Conexão. Vamos para o nosso maná de hoje? Quero que vocês abram comigo a Bíblia em João 6, nós vamos ler a partir do 29. E Jesus disse-lhes: A vontade de Deus é esta, que vocês creiam em mim, que Ele me enviou. Eles responderam: Senhor, deve nos mostrar mais milagres se quiser que nós creiamos que o Senhor é o Messias. Nós queremos pão de graça todos os dias, como os nossos pais tiveram enquanto andavam pelo deserto. Como dizem as Escrituras, Moisés deu ao povo pão do céu. E Jesus disse: Não foi Moisés quem deu pão a eles, foi o meu Pai. E agora ele oferece a vocês o verdadeiro pão do céu. O pão verdadeiro é uma pessoa, e é aquele que Deus enviou do céu, e é Ele quem dá vida ao mundo. Senhor, disseram eles, dê-nos desse pão todos os dias da nossa vida. E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Ninguém que vem a mim terá fome outra vez. Aqueles que creem em mim nunca terão sede. Mas a dificuldade é que, conforme eu disse antes, vocês não creram, nem mesmo depois de me terem visto. Amém? Nós entendemos nessa parte que Jesus explica aos discípulos que Deus enviou ele como para saciar a nossa sede, como o pão da vida. Só que Jesus também diz que ele possui uma dificuldade em saciar a nossa fome e a nossa sede, uma vez que nós vemos, mas não cremos. O título da mensagem de hoje é O Cristão Ateu. O primeiro aspecto que eu quero tratar com vocês, então, é o que é ter fé? A Bíblia nos diz em Hebreus 11:1, tão conhecido, né? Que é a fé? É uma convicção segura de que alguma coisa que nós cremos vai acontecer. É uma certeza de que o que nós esperamos, o que nós estamos aguardando, ainda que não possamos ver, vai acontecer. Então, a fé é a crença de que algo vai acontecer, mesmo que eu não esteja vendo com os meus olhos naturais, né? É uma visão espiritual daquilo que eu espero em Deus. Eu creio que vai acontecer. Sendo, portanto, então, que a falta de fé é uma falta da visão espiritual. Eu não vejo, eu não creio, eu não possuo a fé necessária para ter aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero. Mas o desabafo de Jesus nesse versículo não é para quem tem fé ou para os que não têm fé. Jesus falou que a sua dificuldade é para com aqueles que veem, está diante dos olhos, mas eles não acreditam. E o que é isso? O que Jesus quis dizer com isso e o que Jesus quer de nós hoje? Bom, se você vê, mas não crê, você é incrédulo. E agora me responda uma coisa. Como um cristão que vê, mas não crê, é diferente de um ateu? Esse é o segundo ponto que eu quero tratar. O que te difere de um ateu? Nada. Se você é alguém que vê, mas não crê, você é incrédulo. E ser ateu é alguém que não possui uma crença. Não há visão para aqueles que não possuem crença. O que te impulsiona para algo é a sua crença, é a sua visão em algo. Me responda, o que é um cristão sem direção? A palavra nos diz que aqueles que creem e recebem o Espírito Santo, é Ele quem passa a direcionar as nossas vidas. Tem um exemplo bem legal, que é como se você estivesse dirigindo um carro e ao crer que Jesus sofreu, padeceu, se entregou por mim e por você, você não conduz mais a sua vida, porque você entende e você crê que Jesus se entregou por nós, subiu aos céus, mas Ele disse que nos deixaria o seu Consolador, o seu Espírito Santo. Então, a partir daí, nós sabemos que o motorista da nossa vida é o Espírito Santo. E nós sentamos no banco do carona e deixamos que Ele direcione as nossas vidas. Mas se você não tem uma visão, você não tem uma crença, você não tem o direcionamento do Espírito Santo. Então você é um ateu, porque ateu não é aquele que não crê em Jesus. Ateu é alguém vazio, alguém que não tem crença, é alguém sem direção. Como eu já até mencionei no outro maná,
como a Bíblia fala em João 4,44, Jesus diz assim: não me admira que vocês não possam crer, porque vocês alegremente se aplaudem uns aos outros, mas não se importam com o aplauso que vem do único Deus. Você pode imaginar a dor de Jesus a falar isso? Jesus, ele não se admira com a minha falta de fé, com a minha incredulidade, porque eu prefiro tantas outras coisas e tantos outros aplausos e tantas outras companhias que eu não prefiro Deus. Eu prefiro tantas coisas que eu me esqueço de Deus. E Jesus, ao falar disso, ele sabia que o povo tinha outras prioridades. E o povo não estava crendo naquilo que estava vendo. Eles não estavam crendo que Jesus era o Filho de Deus, muito embora Jesus estivesse falando essas palavras a ele. O terceiro aspecto é: Jesus tem ficado admirado com a sua vida? Jesus se admira com a sua vida de um modo positivo ou negativo? Jesus se admira com a minha vida? Ou eu tenho tantas prioridades, ou nós temos tantas prioridades que hoje ele repete dos céus a mesma frase que ele repetiu ao povo naquela época: não me admira que vocês não possam crer. O que nós temos preferido? Nos falta fé? Nos falta visão? Nos tornamos ateus e nem percebemos? Porque nós vemos a Deus, mas não acreditamos que Ele está conosco? Nós temos perdido a vida eterna porque nós temos sido incrédulos? A palavra nos diz também em João 5,24: eu digo sinceramente que todo aquele que ouve a minha mensagem e crê em Deus que me enviou tem a vida eterna. Portanto, aprenda hoje e lembre-se sempre disso, que a promessa é para aquele que crê. A vida eterna é para o que crê. O Espírito Santo é para aquele que crê. A ajuda de Deus só virá para o que crê. Você percebe como é importante a crença? Você precisa estar com Deus e para estar com Ele você precisa crer nele. Você precisa crer para não se tornar um ateu. Você precisa ter a fé, como a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje reflita como está a sua fé, como está a sua crença. Você tem visto e você tem crido ou já se tornou igual ao incrédulo? Crido, você já se tornou alguém que você abomina porque não crê em Deus? E não percebe que você é tão abominável quanto Ele? Você precisa entender isso. Você não pode se esquecer disso. Você precisa lembrar, você precisa ver e você precisa crer. Neste dia, amado, faça que Jesus se admire, olhe para você e fique admirado com a sua fé. Amém?